Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos de volta. Nessa parte nós veremos uma análise de variância com um exemplo em que o resultado é significativo. Nesse exemplo, contendo 3 tratamentos, a gente fez uma simulação de dados de ganho de peso de 12 animais, distribuídos em 3 tratamentos distintos. E o nosso interesse aqui é utilizar a análise de variância para descobrir se existem diferenças estatísticas entre os tratamentos. A questão interessante que a gente tem que observar aqui é que, se o resultado da análise de variância for não significativo, pronto, acabou, ela é conclusiva. Mas uma vez que eu tenho três tratamentos, diferente do experimento anterior, que a gente só tinha 2, se o resultado for significativo, a gente vai ser obrigado a buscar um outro teste para comparação de médias, porque no caso de mais de 2 tratamentos, a análise de variância ela não te informa qual tratamento é diferente de qual. Ela só te indica que existe um contraste entre médias estatisticamente diferentes de zero. Então, nesse caso, além da gente realizar a análise de variância, já que a gente já falou no início que era um caso significativo, a gente vai ter que buscar também um teste de médias para a gente poder comparar os tratamentos 2 a 2. Então aqui, ó, a legenda dos tratamentos. Tem o tratamento A, o tratamento B e o tratamento C. Aqui estão as identificações dos animais. 1534, 1533, 1522, 1541. Isso aqui é só para enfeitar, como se fosse de verdade você tivesse coletado a campo. E aqui estão as respostas de ganho médio diário, né? Falou ganho de peso, mas foi convertido em ganho médio diário em gramas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, antes de iniciar o teste para verificar se existe a diferença ou não, é elaborar as hipóteses. E como a gente possui aqui 3 tratamentos, a nossa hipótese de nulidade H0 e a alternativa, elas vão mudar um pouco em relação ao exemplo anterior. Você saberia montar essas hipóteses antes que eu mostre aqui? Uma forma interessante de montar essas hipóteses é que a média do tratamento 1, na hipótese H0, é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3. Um erro comum que alguns estudantes fazem é na hora de montar a hipótese alternativa, que a melhor forma de montar ela é que é não H0, que não atende a H0. Alguns estudantes costumam colocar essas médias populacionais assim, ó, diferente de 2 e diferente de 3. Sendo que para rejeitar H0 e CHA, poderia ser M1 igual a M2, mas M2 é diferente de M3, ou o contrário, então não faz sentido essa opção aqui de baixo, que é média 1 é diferente de média 2, que é diferente de média 3. Porque, na verdade, essa HA é um não H0, é que existe ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero. Agora nós temos 3 tratamentos. Será que muda alguma coisa no quadro da ANOVA ou as fontes de variação são as mesmas? Então, você sabe montar o quadro da ANOVA aí com os graus de liberdade, a soma de quadrados, quadrados médios. Não muda a representação no quadro, né? Porque a gente continua tendo o mesmo número de fontes de variação, que é o nosso total é dividido entre tratamento e resíduo. Não tem nenhum bloco a ser acrescentado aqui. Então, as representações continuam todas a mesma. O grau de liberdade de tratamento, o grau de liberdade do resíduo, o grau de liberdade total, soma de quadrado do tratamento, soma de quadrado do resíduo, soma de quadrado total. Aqui o quadrado médio do tratamento, que é soma de quadrado do tratamento dividido pelos graus de liberdade do tratamento, e a soma de o quadrado médio do resíduo, que é a soma de quadrado do resíduo dividido pelos graus de liberdade do resíduo. O F calculado continua sendo o mesmo, que é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. E a gente compara com o F tabelado da mesma forma. O que vai mudar é que aqui no numerador a gente tem agora 2 graus de liberdade, porque a gente tem 3 tratamentos, 3 menos 1 igual a 2.
em vez de ter um só. Então lá na tabela vai mudar. E também provavelmente vai mudar o número de graus de liberdade do resíduo. A gente tem que calcular para a gente ver. Então, antes de obter as variâncias, é necessário a gente obter os graus de liberdade que vão estar no denominador dos cálculos. Isso é interessante para você ir pausando o vídeo antes que eu mostre aqui como que calcula, para você ver se você já consegue fazer sozinho, né? Então, como que a gente calcula os graus de liberdade totais? Como a gente usou também 12 unidades experimentais, 2 menos 1 igual a 11, então não mudou do experimento anterior. Entretanto, o grau de liberdade de tratamento, antes era 2 menos 1, agora é 3 menos 1, ficou 2. Isso quer dizer que o do resíduo, que é o grau de liberdade total, menos o grau de liberdade de tratamento, vai mudar, porque agora eu continuo tendo 11, mas eu tenho 2 graus de liberdade de tratamento. Então, 11 menos 2 vai ser igual a 9. No exemplo anterior, era 11 menos 1, que era igual a 10. Para calcular a soma de quadrados, é melhor a gente obter antes a correção. Vocês lembram como que faz? Para obter a correção, basta a gente realizar o somatório, né, duplo de y e j. Então, I são os tratamentos e J as repetições. Então, agora a gente tem 3 tratamentos e 4 repetições. Então, esse somatório J está dentro do I. Então, a gente pega no I igual a 1 e soma as 4 repetições do I. Depois vai para o I igual a 2, soma as 4 repetições do tratamento 2. Vai para o I igual a 3 e soma as 4 repetições. 3 vezes 4, 12. Então, no final, a gente vai somar 12 elementos, que é o mesmo valor do N aqui embaixo, ó, 12. Então, a gente vai pegar todos esses valores somados e levar o resultado final deles, porque está entre parênteses, né? Elevado ao quadrado, e vai dividir por 12. Uma outra forma elegante de apresentar é y ponto ao quadrado. O ponto no lugar do i e o ponto no lugar de j quer dizer que antes foram somados todos os elementos dentro desses subíndices. Então, aqui esse y com ponto aqui é a mesma coisa disso tudo que está aqui. Então, é uma forma bem elegante, né? Isso dividido por 12, porque 12 é o número de unidades experimentais. Então, o primeiro valor era 871, depois 886, depois 874, depois 887, depois já no outro tratamento, não precisa separar, 909, 914, 885, 912, aí o próximo tratamento 3, 894, 895, mais 892, mais 883. Pega isso tudo, o resultado desse somatório, e eleva ao quadrado. Então, lembre-se do parênteses aqui. E aí, o resultado, a gente divide pelo N, que é 12 aqui nesse caso. Isso dá 9.544.400,333. A soma de quadrados totais, em vez da gente somar tudo primeiro para depois elevar ao quadrado, a gente já vai somando cada valor da variável resposta em cada unidade experimental já elevado ao quadrado. Então, em vez de ser o quadrado da soma, é a soma dos quadrados, menos a correção que a gente acabou de calcular. Então, basicamente, a gente vai colocando os valores e elevando ao quadrado. Então, primeiro valor, primeira repetição do primeiro tratamento, segunda repetição, terceira, quarta, e aqui a primeira repetição do segundo tratamento, e assim vai. Aqui a primeira repetição do terceiro, segunda, terceira, quarta repetição do terceiro. Então, todas as repetições elevado ao quadrado e depois somado. Então, o quadrado tem prioridade. E no final, a gente subtrai pela correção de 9.544.400,33333 e obtém um resultado de 2.041,6667. Para obter a soma de quadrado dos tratamentos, a gente vai fazer o quê? Tem somatório indo de I igual a 1 até 3, porque tem 3 tratamentos. Se fosse 4 tratamentos, ia ser um 4 aqui em cima. Se fosse 5, ia ser um 5. Se fosse 6, ia ser um 6. Mas são 3. E a gente vai fazer somatório da soma de todos os valores,
todas as repetições dentro daquele tratamento. Por isso que tem o ponto aqui, ó. Então, y e ponto elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Que tem uma forma até mais tranquila, que outros gostam mais de apresentar, que é TI. TI, somatório de I igual a 1, indo de até 3, né, indo de 1 até 3, que seria isso aqui elevado ao quadrado. A soma de quadrados, só que do somatório dos tratamentos. O que isso quer dizer? Que dentro de cada TI aqui, ó, do T igual a 1, eu tenho 4 valores somados, que são as 4 repetições do tratamento 1. Quando o I é igual a 2 desse T, quer dizer que eu tenho as 4 repetições somadas do tratamento 2. E quando o I é igual a 3, quer dizer que eu tenho as 4 repetições somadas do tratamento 3. E no final eu não divido por 3 embaixo, que é o número aqui em cima. Eu vou dividir, na verdade, por 4. Por quê? Porque foi 4 que foi o número no experimento balanceado, o número de repetições utilizadas para fazer essa soma desse tratamento aqui. Então, basicamente é isso que o ponto representa aqui, ó, o ponto depois do i. Ele representa que antes de fazer qualquer coisa desse y e ponto, quer dizer que dentro de cada i foi somado todos os j's, todas as repetições daquele tratamento. Então, basicamente, o que isso quer dizer é que eu somo primeiro, para criar esse ponto aqui, ó, dentro do i igual a 1, então do primeiro i aqui, eu somo todas as repetições. Aí eu tenho também, além do i igual a 1, eu tenho o i igual a 2, que também vai ser somado. E eu tenho um ponto depois. O ponto é a soma de todas as repetições desse i igual a 2, no tratamento 2. E eu tenho um i igual a 3, então o i vai de 1 até 3, i igual a 3, que é o quê? A soma de todas as repetições dentro do tratamento 3. Aí o que está dizendo? Que eu vou fazer o somatório do quadrado dessas somas, né? Então, somatório de 3 elementos, que são cada um desses elementos é uma dessas somas aqui que vai ser elevado ao quadrado. Então, as primeiras 4 repetições do primeiro tratamento você tem a soma delas elevada ao quadrado. Depois do segundo tratamento é elevado ao quadrado. Depois do terceiro tratamento é elevado ao quadrado. Então, você somou essa e essa, né? Então, você somou as 3. Depois, esse resultado poderia ser dividido por cada um por 4, mas se todos são divididos por 4, então você tem denominador comum. Quando denominador comum, você pode somar tudo primeiro e depois dividir por esse denominador comum, que é o 4 aqui. Então, dividido por 4 depois dos colchetes. Então, temos essa parte que é a soma de quadrados do tratamento não corrigida. Para ela ficar corrigida, virar a soma de quadrados do tratamento, a gente tem que subtrair a correção, que é esse valor aqui que a gente tinha obtido lá atrás, que utilizei ele mais de uma vez. E a gente obteve um resultado de 1.304,6667. Se você não lembrou até agora de como calculava nenhuma soma de quadrado, pelo menos a do resíduo, que é mais tranquila de lembrar, você recorda, pode pausar o vídeo e fazer aí. Por que a do resíduo é fácil de lembrar? Porque basicamente nesse caso aqui, que a gente só tem o tratamento, não tem bloco, não tem nenhuma outra fonte de variação, né? Para a gente obter o resíduo, basta a gente pegar a soma de quadrado total e subtrair da soma de quadrado do tratamento. Então, soma de quadrado total menos soma de quadrado do tratamento. Então, as duas últimas que a gente obteve, a total menos a parte dela, que é a do tratamento, a gente vai obter o resíduo aqui, 837. As fórmulas dos quadrados médios também eram muito fáceis de lembrar. Então, você consegue recordar como que calculava o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do resíduo? O quadrado médio do tratamento é a soma de quadrado do tratamento dividido pelo número de graus de liberdade do tratamento. Então, 1.304,6667 dividido por 2, que dá o quê? 652,3333. O quadrado médio do resíduo é o quê? É aquele valor da soma de quadrado do resíduo, que era 837, dividido pelos graus de liberdade do resíduo, que são o quê? 9.
então vai dar 93. E o valor do f tabelado qual é? Então, como que a gente faz? Primeiro a gente tem que buscar uma tabela, né, unilateral da distribuição f de Fischer-Steindecker ao nível de 5% de probabilidade. A gente vai pegar os graus de liberdade do numerador do tratamento aqui em V1, que é as nossas colunas, e do denominador, que é do resíduo, no V2, na linha. Então, se você lembrar do exercício anterior, era 1 grau de liberdade no tratamento e 10 do resíduo era 4,965. Mas não é todo experimento que vai ter os mesmos graus de liberdade. A maioria vai ser diferente. Então, nesse eram quantos graus de liberdade? Nesse aqui, no tratamento, eram 2 graus de liberdade, então no numerador. E no denominador eram apenas 9. Então, a gente vai ter um f tabelado diferente, de 4,256. O f calculado também era fácil de lembrar, talvez um pouco mais difícil de chegar até ele. Mas era o quê? O f calculado era só dividir o quadrado médio do tratamento pelo do resíduo. Então, 652,3333 dividido por 93. Então, deu aproximadamente 7,01. Enquanto o tabelado dava aproximadamente 4,26. Então, qual que é o nosso resultado? O calculado é maior do que o tabelado. Então, a nossa recomendação é o quê? Que se rejeite H0. Então, como que fica o nosso quadro da nova completo? É interessante a gente ir fazendo nele, preenchendo nele, para a gente não deixar nada para trás e não errar. Basicamente é isso, mas a gente poderia ter acrescentado aqui também o F tabelado para ficar mais bonito, né? E aí o calculado foi maior do que o tabelado, a gente poderia acrescentar isso aqui também. Então, como que fica a nossa conclusão? F calculado maior que F tabelado, então rejeita-se H0 ao nível de 5% de probabilidade. O que isso quer dizer? Se na anterior a gente podia falar que não existia diferença entre os tratamentos, dessa vez a gente não sabe se M1 é igual a M2, mas, por exemplo, M1 é diferente de M3 e M2 é igual a M3, ou se o M2 também é diferente de M3. A gente não consegue, apenas pela análise de variância, descobrir quais tratamentos são iguais ou quais são diferentes. Então, temos um problema aqui. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente vai ter que aprender a utilizar outros testes de médias. Por quê? Porque quando você tem apenas 2 tratamentos, igual no exemplo anterior, não dessa parte, o H0 era M1 igual a M2. E o HA era igual a M1, podia ser assim, ó, diferente de M2. Nesse caso agora, em que o H0 ele é que o M1 é igual a M2, que todas as médias são iguais, não tem diferença estatística. O não H0, o HA, que é não H0, pode ter algum teste que você encontre que até o seguinte, ó, deixa eu separar essa parte aqui. Você pode encontrar, rejeitar H0, ou seja, você optou por não H0, né, no que você encontrou, e você fazer um teste de médias e o M1 dá igual ao M2, o M1 dá igual ao M3, e o M2 dá igual ao M3. Então, é comum você ver algum estudante errar aqui e falar que
as médias são diferentes. Então, na verdade, existe ao menos um contraste entre médias estatisticamente diferentes, 0, pelo teste. Então, poderia ser um contraste que engloba M1 mais M2 contra M3. Né? Então, poderia ser isso o motivo que em algumas vezes, é muito raro, mas em algumas vezes você pode encontrar com outro teste todas as médias iguais, sendo que você rejeitou H0. Mas tem, além desse motivo de que, na verdade, aqui você testa se existe um contraste entre médias estatisticamente diferentes, 0, e não o teste comparação múltiplas 2 a 2, tem um outro motivo também, que quando você utiliza outros testes, você utiliza outras tabelas de probabilidade. Então, alguns são mais rigorosos, outros são menos rigorosos no controle do erro do tipo 1. Agora nós vamos para o SAS, para a gente ver como que vocês fariam lá, para vocês poderem utilizar como ferramenta para conferir para lista de exercício ou mesmo para avaliação, se vocês quiserem utilizar um software para realizar, não tem problema, desde que vocês consigam, né, obter os resultados. Isso vai funcionar, vai ser bom para a gente, porque vai servir para suas pesquisas também. Mas aí você deve estar com dúvida, mas você não vai mostrar hoje quais tratamentos diferem? Mas para que matar a curiosidade de vocês agora, ao invés de deixar vocês ansiosos para mais uma aula de estatística? Para a gente começar, primeiro a gente vai criar uma tabela com os dados. Vou chamar ela de entrada de novo. Não, agora eu vou chamar ela de que SIG, delineamento inteiramente casualizado ou significativo. Bem, pode ser o nome que você quiser. E vamos colocar o input para a gente dizer que o cabeçalho vai ter o RESP. A gente poderia pôr trat e RESP de uma vez e pôr aqui, mas eu resolvi que eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou continuar utilizando condições. Se a observação for menor do que 5, then trat vai ser igual, né? Eu poderia pôr, vou fazer diferente, eu vou pôr menor ou igual a 4. Em vez de eu colocar menor do que 5, eu ponho menor ou igual a 4. Então o tratamento vai ser o A. Vou colocar maiúsculo, para ficar bonito. Eu vou colocar um caso contrário. Caso contrário, se o N, a observação, for menor ou igual a 8, então já nessa primeira do A já entraria a verificação ser menor que 4. Então aqui vai entrar o quê? Menor que 8 e maior que 4, porque se fosse menor que ou igual a 4, já estaria aqui dentro do A. Então eu vou fazer then trat igual a B. E a gente vai usar o outro caso contrário, else. E aí a gente vai usar para o último caso, que for maior que 8, o trat vai ser igual a C. E aí a gente pode colocar o cards aqui para entrar com os dados. 871, 886, 874, 887. Vamos para o segundo tratamento. 909, 914, 885, 912. Vamos para o terceiro tratamento. 894, 895, 892 e 883. Aí eu vou colocar um ponto e vírgula, tem que ser na outra linha. Vou colocar um proc print também, para a gente poder visualizar. E a gente pode conferir se estiver errado na digitação de algum elemento. E aí vamos para o proc ANOVA. O data igual ao que? Entrada? Não. Vai ser de que SIG. Delineamento inteiramente casualizado significativo nesse caso. O class vai ser o que?
Quais variáveis são classificatórias aqui? A gente só tem o tratamento, então só o tratamento. E o nosso modelo? Model vai ser o que? A nossa resposta está em função do nosso tratamento. E aí não precisa pôr a média nem o resíduo, que são default. E aí a gente fecha com o run. Se a gente quisesse fazer o teste de médias, a gente ia ter que usar o comando means aqui e trabalhar em cima dele. Mas a gente vai ver isso na aula que for falar sobre teste de médias. Então vou continuar mantendo vocês curiosos e doidos para mais uma aula de estatística. Então aqui a gente tem os 4 primeiros tratamentos, 4 segundos, segundo tratamento, e os 4 terceiros do terceiro tratamento. A gente pode conferir as respostas, os valores observados, para verificar se a gente não errou na digitação. E a gente pode descer aqui para o nosso modelo. Como o nosso modelo só tem aqui o tratamento, aqui em cima confere com aqui embaixo, né? Então a gente pode olhar aqui. Então, se olhar no seu quadro nova lá, você gastou 2 graus de liberdade para o tratamento e o total eram 11, para o resíduo sobrou 9, que está aqui como erro, né? Então você pode conferir com a sua soma de quadrado aqui, do tratamento, soma de quadrado do resíduo, quadrado médio do tratamento, quadrado médio do resíduo, e o seu F calculado é o quê? O quadrado médio do tratamento dividido pelo do resíduo. E esse aqui foi o que? O nosso p-valor, que é menor do que 5%, 0,05. Então, rejeita-se H0. Aqui, esse gráfico já dá uma ideia para a gente do que a gente vai encontrar. Mas eu não vou adiantar nada não. Aqui tem a representação do tratamento A, do B e do C. E aí a gente vai ver na aula de teste de médias mais sobre isso. Para a gente aprender também na forma matricial, para enriquecer a nossa forma de aprendizado. A gente pode agilizar dessa vez e copiar aqui os da aula anterior, né? Só que aí a gente vai ter que fazer alterações. Por quê? Porque na aula anterior a gente tinha apenas 2 tratamentos. E agora a gente tem 3 tratamentos. Então, T2 e T3. E aqui tem 4 repetições do primeiro tratamento. Tem 4 para o segundo. E tem 4 para o terceiro. Aqui as observações também vão mudar os valores. Deixa eu pegar os valores aqui para copiar. 871, 886, 874, 887, 909, 914, 885, 912, 894, 895, 892 e 883. Então você não precisa saber tudo de cor, desde que você entenda aqui o que cada fator está representando. Então, a gente continua tendo que fazer aquela restrição no sistema de equações, porque senão esse sistema aqui, que era impossível, a gente transforma nele utilizando mínimos quadrados, x', em possível, ele seria possível indeterminado. Quando a gente adiciona a restrição, a gente força ele a uma das infinitas soluções. Então, a gente trabalha com ele dessa forma. Só que, em vez da nossa x ser uma 3×3, x', ela vai ser uma 4×4. Por quê? A transposta de x vai ficar uma 4×13, por causa da restrição, e vai multiplicar pela x, que é uma 13×4. Então, vai sobrar uma 4×4. Então, aqui eu já estou invadindo as casas aqui, Então, vamos incluir espaços aqui e ir adaptando para essa nova realidade.
E aí, quando você tiver aqui que são 3 tratamentos, você já tem aqui na sua aba. Você pode modificar depois, colar aqui os valores observados. Então aqui deixa primeiro padronizar aqui. Esse e esse. Pronto, temos a x' x aqui. O determinante a gente tem que mudar porque estava no J5, ó, e agora vai até o K6. Então, K6 continua sendo diferente de zero, porque a gente usou restrição do sistema de equações. Aí eu vou subir esse aqui, porque estou precisando de espaço. Só que essa inversa, ó, não é mais de uma matriz 3×3, é de uma matriz 4×4, K6. Então, temos a nossa inversa aqui que a gente precisa. Vamos mudar para 4, centralizar. Então, bem mais fácil quando você já parte de algum lugar, né? Em vez de partir do zero, igual na aula passada. Então, essa deve ir até bem mais rápido. Agora, a nossa x' y. Então, a gente tem que pegar a nossa x. Ó, aqui já adaptou ela. Como a gente acrescentou aqui, ó, em vez de acrescentar aqui para frente a coluna, já adaptou, já está certinho a nossa x' y. Como fica transposta a x, em vez de ser uma 13×4, fica uma 4×3, que multiplica uma 13 por 1. Aí sobra uma 4 por 1, que é a nossa x' y. Então, vamos deixar ela bonita aqui. E a nossa solução, mesma coisa aqui, ó. Ela está buscando o errado, ó. Então, vamos tirar aqui, ó. Buscar aqui. E o segundo argumento tem que buscar x' y completo. Então, nossa solução, que é o que? Nosso beta aqui, ó, que é x' x elevado a menos 1, que a gente chamou de i aqui, por causa de falta de opção, e multiplica x' y. Então, essa é a nossa matriz de soluções. Lembrando, né, da aula passada que eu falei, quando não é só 2 tratamentos, não vai corresponder igual lá era menos 18 e mais 18 o outro. Aqui não, ó. Um tratamento é menos 12 em relação à média, né? O outro é mais 13 e o outro é menos 0,83. Então, muda um pouco as coisas à medida que a gente tem mais de 2 tratamentos, que é um caso bem particular. O nosso y hat, que é o que? O nosso y estimado, vai ser x que multiplica a nossa solução. Então, a nossa solução agora ela tem 4, nosso x aqui é o que? Uma 12, porque ele não precisa da restrição para obter o y chapéu. Então, é uma 12 por 4 que multiplica uma 4 por 1, sobra uma 12 por 1. O nosso erro associado a cada unidade experimental é o que? É o valor observado menos estimado. Então, aqui, ó, o F4 menos o M4. E a gente arrasta para baixo para obter os outros erros. Aqui a gente tem a nossa correção, que é o que? O somatório de todos os valores observados eleva ao quadrado e divide por 12. Aqui a gente usou como conta o número de linhas com observação. Porque se você tivesse 14 linhas com observação, fosse diferente experimento com mais observações, ele já estaria aqui contemplando na fórmula. Então é melhor automatizar tudo. Então você tem o seu software aí de avaliação de análise estatística. A soma de quadrado total é o que? A gente chamou aqui, ó, da transposta de... só que essa é não corrigida, tá? É a transposta da nossa y que multiplica a nossa y. Então, é basicamente aquele somatório dos quadrados de y, né? Então, y elevado ao quadrado e o somatório disso. E aí depois tem que subtrair o que? A correção. Então, esse aqui embaixo, que é a soma de quadrados já corrigida, ó, total,
é esse menos esse. Então, é o Q6 menos o Q3. O do tratamento é o quê? É a transposta. Aqui está errado, ó. Por quê? Mudou aqui, ó, é 17, né, no solution. Então, é o nosso beta linha. Por que linha? Porque está transposto, ó. Beta linha, x linha y. X linha y é o de cá, ó. Também tem que ir até o 17. Porque senão só está pegando 3 e mudou agora a dimensão, porque a gente tem 3 tratamentos mais a média ali para estimar. Tem restrições diferentes, que fazem uma combinação de uma estimação para T1 e uma para combina, engole uma coluna aqui junto, e aí ficaria aqui tipo 1, menos 1, menos 1, menos 1. Tem vários tipos de restrições do sistema, tem as inversas generalizadas, vários tipos. Eu gosto muito desse tipo de restrição aqui, porque para mim ela já se trouxer uma informação, foi informativo, é melhor. E a conclusão aqui não é que não se rejeita H0, né? A gente pode até mudar aqui, ó. A gente poderia ter criado uma condição que a gente não criou, igual a if esse aqui for menor que 0,05, faça escrever o quê? Rejeita-se H0. E, caso contrário, essa condição não for atendida, ele vai fazer essa segunda escrita aqui. Então, ficaria automatizado também, ó. Rejeita-se H0, a conclusão. Esse ainda não é o nosso resultado, porque a gente tem que conferir aqui em algum lugar, ainda vai estar pegando... então, aqui está certo, ó, Q9 menos Q3, soma de quadrado não corrigida menos a correção, está certo. A do resíduo também está certo, ó, Q20 menos Q18. O grau de liberdade aqui, achamos já um erro, porque o grau de liberdade de tratamento são 2, são 3 tratamentos, menos 2, menos 1, né? Então 3 menos 1, 2, e aqui tá normal, tá certo. Esse aqui, inclusive, do total, dava pra gente usar aquele mesmo contador, para ficar automático, ó, onde aqui, ó, para contar o número de observações e subtrair por 1. Então aqui, ó, já ficou automático. Quando a gente mudar de novo, já vai fazer isso pra gente automaticamente, não vai ter necessidade da gente fazer. E aqui, então, é um exemplo que era significativo. O anterior que era não significativo. Então, vou mudar aqui para uma cor diferente. Vamos automatizar aqui também, em vez de a gente ter que ficar lembrando, porque senão vai errar os valores aqui, ó. Igual a contar o número de restrições aqui, porque se a gente tivesse um bloco, por exemplo, a gente teria que adicionar uma outra restrição, seria uma opção. Então vamos colocar aqui, ó, porque aí sempre vai funcionar. A contagem, não, aqui vai ter que ser soma, porque se for contagem ele vai contar o 0 como tem elemento também. E se for o 1 vai funcionar, porque toda vez que tiver a incidência, ligue a chave e coloque-se um 1 aqui, né? Então, para classificatório. Então, a gente conseguiu automatizar aqui. Se a gente acrescentasse mais um, inserir a esquerda e acrescentar mais um, mudaria aqui, ó, 4 menos 1, 3. Então, eu vou voltar. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios.
Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.